Olá, meu nome é Thiago Merlo e eu sou professor de Educação Física. Apresento o curso teórico online de massagem. Este curso, ele traz algumas definições e algumas considerações básicas a respeito do assunto massagem e massoterapia e elucida algumas dúvidas e algumas colocações que as pessoas que trabalham ou têm algum vínculo com a massagem possuem enquanto a pratica. Eu não tenho a intenção de trazer esse material, classificar esse material como um material definitivo, completo. Ele vai ser colocado, as questões vão serem colocadas de maneira bastante coloquial e superficial e que devem ser complementadas com outros estudos e com uma formação condizente com a prática da massagem. Considerações iniciais. O presente vídeo não oferece a formação acadêmica e técnica necessária ao exercício da profissão de massoterapeuta ou atividade correlata. Busque os meios necessários para a aquisição de formação profissional. Eu já inicio esse vídeo dizendo que ele não é definitivo e que o mero fato de você assistir esse material não o qualifica academicamente, nem tecnicamente e nem profissionalmente para exercer a profissão de massoterapeuta. Esse aqui é uma apresentação, um curso teórico voltado para profissionais ou não da área que de alguma maneira tentam reconhecer na sua prática a importância da sua atuação e a importância na qual as pessoas que exercem, que fazem massagens e que recebem massagens consideram. Então, essas considerações iniciais, elas têm essa finalidade, essa função de preparar o espectador para, de fato, buscar maiores informações e fontes adequadas para que você receba a formação acadêmica, técnica e profissional nos meios corretos. O que é a massagem? É a prática de aplicar força ou vibração sobre tecidos macios do corpo, incluindo músculos, tecidos conectivos, tendões, ligamentos e articulações para estimular a circulação, a mobilidade, a elasticidade ou o alívio de determinadas dores corporais. Quero lembrar vocês que esta definição ela é a visão da massagem como uma perspectiva terapêutica. Nós sabemos, e eu faço questão de deixar bastante claro aqui no vídeo, que a massagem está para muito além da finalidade terapêutica. Ela tem uma finalidade que ela é anterior à ideia de recuperação. Essa definição ela tende a explicar a massagem como finalidade terapêutica, mas ela está muito para além disso. E para onde ela está muito além? Para essa definição. Massagem é comunicação. É a maneira pela qual os seres humanos encontram, dentre as várias formas de se comunicar. Você tem a expressividade através da dança, a expressividade corporal, você tem a linguagem, você tem metalinguagens, e a massagem também pode ser classificada como um meio de comunicação, e um dos meios de comunicação mais primitivos dentro da espécie humana. Com o toque, com a presença das mãos no corpo de outras pessoas, de certa maneira nós transmitimos sentimentos e sensações, e que só por isso a massagem é algo tão relevante, tão importante para a vida humana, para a presença humana. E vocês podem perceber que a massagem ela está para muito além de uma perspectiva terapêutica. Ela tem essa ideia de comunicar, de dizer para o outro a sua sensação e a sua expectativa. E certamente o toque das mãos, o toque das partes do corpo nessa pessoa faz com que isso seja colocado. Comprovação científica. Após inúmeras pesquisas, os efeitos terapêuticos da massagem foram comprovados por determinados grupos de pesquisadores e refutados por outros. Ou seja, os efeitos terapêuticos da massagem são inconclusivos.
Então, sem dúvida alguma, isso é um slide polêmico a ser colocado, que muitas das vezes determinados referenciais teóricos, referenciais científicos, apontam para os efeitos terapêuticos eficazes e eficientes da massagem. Outros não conseguem comprovar esses efeitos. Então, como tem um conjunto teórico e acadêmico e científico a respeito desse assunto, hoje se pode dizer que a massagem ela é classificada, os efeitos terapêuticos são classificados como inconclusivos. Não quer dizer que seja e nem quer dizer que não seja. Eu estou dizendo para você que o arcabouço teórico e científico à volta da massagem classifica os efeitos terapêuticos como inconclusivos. Quais são os requisitos do massoterapeuta? Asseio, higiene, limpeza, conhecimentos básicos de anatomia e anamnese, avaliar se o paciente pode receber as manobras. Quer dizer, o massoterapeuta ele tem que ter o aspecto asseado, higiênico, ele tem que estar com um aspecto de limpeza, suas mãos devem estar sempre limpas, ele tem que conhecer aspectos de anatomia palpatória, anatomia de modo geral e principalmente conhecimentos básicos de anatomia palpatória, né? Na qual ele reconhece com o toque das mãos. E a anamnese, ele tem que ser capaz de reconhecer no paciente se aquele paciente pode receber as manobras que ele se propõe a fazer ou não. Por isso ele tem que ter condição de fazer uma anamnese mínima do seu paciente. Quais são os requisitos do cliente ou do paciente? Ele também tem que estar asseado, tem que manter sua higiene, a sua limpeza e o interesse, quando necessário, indicação para a realização das manobras. O paciente ele tem que entender e tem que querer receber essas manobras de massagem, para que o procedimento, as ações e as manobras que serão feitas no decorrer da massagem, elas sejam agradáveis e interessantes na realização desses movimentos. Como eu havia dito no slide anterior, a massagem ele é um meio de comunicação. E talvez nós não percebamos, mas os animais fazem massagem ou se comunicam corporalmente das formas mais simplórias. Por exemplo, por beijos, carícias, abraços, aperto de mão e sexo. Essas são formas naturais de produzirmos massagem. O que é o beijo? Nada mais é do que uma massagem feita de lábios com lábios. Carícias são espécies de massagem. O abraço digamos, um tipo de massagem mais completa que se tem disponível e mais comum dentre as pessoas. Em todo o universo ocidental ou oriental, o abraço ele faz parte do universo das pessoas. Pessoas que não se abraçam, eles sofrem muitas das vezes de síndrome de privação emocional. Então o abraço, quem se abraça, quem tem o hábito de dar abraços e receber abraços, certamente é uma pessoa que faz massagens e recebe massagens e, consequentemente, é uma pessoa mais aberta a se comunicar com o outro. O aperto de mão é um tipo de massagem comum. Quando nós estamos apertando a mão um do outro, nós estamos, na verdade, fazendo massagem. E o sexo? O sexo ele é a interação com o seu par, na qual o corpo todo massageia o corpo do seu par de maneira ativa e passiva, todo o tempo. Então, em termos de massagem, o sexo é uma ação ativa e passiva de todo o corpo interagindo, que aí você também envolve beijos, carícias, ou seja, ela é a massagem na sua forma mais bruta. A massagem ela pode ser classificada quanto a muitos temas. E os tipos de massagem podem ser classificados quanto ao seu objetivo. Ela pode ser recreativa, terapêutica e esportiva. Recreativa é aquela massagem que nós fazemos sem o compromisso de alcançar algum tipo de determinado objetivo profissional, técnico ou acadêmico. Ou seja, é aquela massagem que você faz entre os seus amigos, entre o marido e mulher, marido e marido, esposa e esposa, entre irmãos, filhos,
Ou seja, é aquela massagem que você produz para estabelecer uma comunicação e transmitir uma sensação de conforto para quem recebe e até para quem produz a massagem. A terapêutica já é a atuação profissional, que tanto na parte oriental quanto na ocidental, você tem diversos tipos de massagem e objetivando resolver enfermidades das mais diversas, né? Principalmente enfermidades não transmissíveis. E, por fim, nós temos o objetivo esportivo. Mas eu coloquei esse ponto de exclamação e interrogação porque o que é a massagem esportiva se não uma massagem terapêutica? É porque esse termo ele é muito comum e muitas das vezes nos confundem, né? Massagem esportiva. Mas o que é a massagem esportiva? Na verdade, nada mais é do que uma massagem terapêutica. Então, a recreativa é aquela que nós não temos um objetivo previamente definido e a terapêutica, sim, ela tem um objetivo bastante claro. A massagem também pode ser separada pela sua regionalidade. Então, nós temos a massagem chinesas, suecas, havaianas, tailandesas, japonesas, indianas. Cada uma delas tem a sua peculiaridade, a sua particularidade. Tem o tipo de toque, o tipo de pressão, a região anatômica na qual você vai produzir essa massagem, e a regionalidade diz muito a respeito da massagem. Esse acho que é o ponto-chave a respeito de massagem. Quando você entende a questão da regionalidade, você consegue entender melhor como funciona aquela massagem. Muitas das vezes, as massagens que estão ligadas ao ramo oriental, ela aparece dentro de terapias holísticas, de modelos ligados à medicina chinesa, medicina tailandesa, indiana, ou seja, ela tem um envolvimento que vai para além da massagem, mas muitas das vezes tem a questão da alma, tem a questão da espiritualidade. Isso é muito importante e muito interessante. Então nós temos aqui a Ama e Tuiná, que é uma medicina, que é ligada à medicina chinesa, que nada mais são do que tipos de massagem. Nós temos a massagem sueca, que advém da ideia de uma massagem esportiva, a havaiana, que tem a ver com questões culturais, do Lomi Lomi, a tailandesa, que eu nem me arrisco a pronunciar o nome, a japonesa, que é o shiatsu, que trabalha com sistema de pressões em pontos específicos, e a indiana, que também tem essa questão. A tântrica também é um outro tipo de massagem que também tem envolvimento sexual. Isso são maneiras de você estabelecer um contato a partir do toque. Nós temos os tipos de massagem quanto à anatomia, quer dizer, aonde a massagem vai ser realizada, se vai ser na cabeça, na face, nos ombros, nos braços, nas mãos, nas pernas, nas costas, nos pés, no peitoral, na barriga. Tem a própria drenagem linfática, que também é um tipo de massagem. Quer dizer, você separa a massagem de acordo também com a questão anatômica. Nós temos a massagem quanto à intensidade, dependendo do objetivo a ser alcançado. Se for uma massagem terapêutica ou mesmo recreativa, você vai aplicando a força com as mãos e com os dedos e com as partes, as extremidades do corpo, dependendo com intensidade mais baixa, média, alta. Quando você tem a ideia de uma massagem relaxante, você aplica uma intensidade mais baixa. Quando para tratar de alguma enfermidade, você já começa a fazer uso de intensidade média e alta. Enfim, de ser de acordo com um objetivo a ser alcançado. Nós temos os tipos de massagem quanto aos elementos de contato: mãos, braços, cotovelo, corpo inteiro. Por exemplo, no Lomi Lomi, que é uma massagem havaiana, você vê o contato das mãos, braços, cotovelos, antebraços, braços, e você vê também uma certa simetria na realização dos movimentos. Tudo bastante simétrico, são movimentos rítmicos muito bem estabelecidos, e isso você vai percebendo que o contato, os elementos de contato, eles vão se variando, vai entre mãos, dorso da mão, os braços, antebraços, cotovelos. Isso vai alternando na medida em que a massagem vai sendo realizada. Tem as massagens a partir dos tipos de contato. Tem a mão espalmada, tem a mão espalmada com toques mais deslizantes, tem o toque das mãos com a extremidade dos dedos, com os dorsos das mãos. Você tem a compressão dos dedos, que é o caso do shiatsu, que você usa
dedos específicos, você usa pontos específicos, então você trabalha com compressão. Você tem tapas realizados e ações de pequenos socos, né? Você tem as fricções, na qual você esfrega, na qual você coloca a sua mão e partes da sua mão fazendo movimentos mais intensos, de alta intensidade. Tem os tapas cônicos, que são os tapas feitos em concha, ou seja, são modos pelos quais você vai produzindo esse contato com o outro. Apresentado os elementos, os tipos de contato, a questão da anatomia e regionalidade, você certamente vai se deparar com um profissional ou uma profissional que conheça esse tipo de movimento. Aí nós estamos falando do massoterapeuta e da área de conhecimento chamada como massoterapia. A massoterapia é a aplicação de técnicas de massagem para finalidade terapêutica, anti-estresse, relaxamento, estética e esportiva. A massoterapia utiliza-se da manipulação manual dos tecidos moles do corpo, sendo que alguns massoterapeutas também podem realizar movimentos nas articulações do cliente e fazer aplicações de calor, frio e vibrações. O massoterapeuta, além de ele reconhecer os tipos de contato, a intensidade, os elementos, a maneira pela qual ele vai utilizar suas mãos para produzir a massagem terapêutica, ele também tem a qualificação necessária para usar instrumentos e ferramentas. O que são instrumentos e ferramentas? São os cremes, os óleos, objetos físicos mesmo. Aí você tem a questão da pedra aquecida, você tem os cristais, você tem as luzes, você tem bambu, que também é conhecido como bambu terapia, que nada mais é do que um tipo de massagem usando um instrumento que é o bambu. Então o massoterapeuta ele tem essa formação, ainda que ele tenha o seu ramo de massoterapia ligado a terapias holísticas, terapias alternativas, ele reconhece a importância desses elementos técnicos. Então o massoterapeuta, e a massoterapia é a área de conhecimento que cuida da massagem, e o massoterapeuta é o profissional que cuida das ações de massoterapia. Qual é o contato inicial do massoterapeuta com o paciente? Primeiro ele começa com um toque amigável e suave no local onde serão realizadas as manobras. Ele não pode chegar vibrante, aplicando atividades, contatos com as suas mãos ou com instrumentos de maneira intensa, uma movimentação brusca. Então o contato ele tem que ser dado de maneira gradativa. Tem que evitar perder o contato físico com o paciente enquanto as manobras estiverem sendo realizadas. Ou seja, o contato ele acontece aos poucos e na medida em que ele precisa se movimentar e se aproximar do corpo do paciente ou do cliente, ele vai permitindo com que suas mãos estejam em contato com o paciente, e assim o paciente vai ganhando confiança e vai relaxando com as atividades que vão sendo realizadas. Ele vai aumentar e variar os tipos de elementos de contato, aí sim ele vai aumentando a intensidade e as áreas de contato, ou seja, ele vai colocando mão, cotovelo, antebraço, vai colocando uma intensidade mais ampla, mais intensa, de acordo com o objetivo a ser alcançado, e aí sim ele fica hábil a utilizar óleos, cremes, instrumentos e ferramentas, caso ele conheça o manuseio. Se ele conhece bem a utilização desses elementos, obviamente ele vai se sentindo confortável em aplicar esses tipos de informação e de técnicas atrelado com o conhecimento prévio a respeito de massagem e massoterapia. Chegamos ao fim da apresentação e eu quero agradecer a você por ter assistido esse vídeo. Se você curtiu e gostou, clica lá no curtir, clica lá no gostei. Se você gostou, compartilha esse vídeo, coloca a sua dúvida, crítica ou sugestão aqui embaixo, eu terei prazer em respondê-lo. Eu acho que a intenção é trazer um pouco desse universo da massagem sob uma perspectiva mais institucionalizada, mais teórica, para que vocês, quando observarem massagens na internet, vocês saberem identificar a regionalidade, a intensidade, o tipo, a técnica, e assim apreciarem aquilo que o ser humano inventou de mais
importante na sua existência na Terra, que é a comunicação. E a comunicação a partir da massagem. Então, se você pretende estudar, se formar a respeito desse assunto, busque essas informações com bastante afinco, e com esse vídeo certamente você vai olhar outras técnicas de massagem com muito mais carinho, com muito mais informação. Então, se você gostou, clica no curtir, compartilha e espero ver você no próximo vídeo. Até breve.